Como introdução do pensamento acerca de Descartes, nós poderíamos dizer que no livro Discurso do Método, que é o tema central do nosso estudo, ele vai se defrontar com grandes questões da filosofia primeira, vamos dizer assim, né? Ele aplica o método ao conhecimento de Deus, à demonstração da imortalidade da alma, né? Mediante a separação da existência desta como diferente da do corpo, né? Por exemplo, se o pensamento é uma propriedade essencial da alma, enquanto a extensão é do corpo, então um pode existir sem o outro. E é aqui, por exemplo, que vai dar o início, né? Aqui é a gênese do pensamento metódico cartesiano, do dualismo de Descartes. Porque se existe a separação entre corpo e alma, se a alma é diferente na sua existência ou na sua essência, ela difere da do corpo, então... claro, e se o pensamento é uma propriedade essencial da alma, enquanto a extensão é a do corpo, então claro que uma pode existir sem o outro. Essa demonstração, né, é eminentemente lógico, procedendo passo a passo, de tal maneira que uma propriedade, que seria o pensamento, é demonstrado como exclusiva da alma. Para ele, para Descartes, mente, espírito, alma e razão são palavras de uma mesma significação. Segue-se, de uma certa forma, um tipo de existência distinta daquela que se oriunda do corpo. Ou seja, a essência da alma, a existência da alma é um tipo de existência diferente da do corpo. É uma forma de existência das ideias, dos pensamentos. O corpo, por sua vez, seria conhecido pela extensão, sendo que essa propriedade, ou seja, essa extensão, não poderá ser aplicada à alma. Um resultado que a gente chega é que a alma tem um outro tipo de existência, né? Ou, como a gente conhece como material do corpo, né? O corpo é material e a alma ou o espírito é racional, ela é imortal, ela é eterna. Bom, no discurso do método ele também vai trazer à tona a discussão acerca da existência de Deus, provas da existência de Deus. Ele fala que o ser divino é uma ideia que pode ser explorado racionalmente. Quando dizemos prova racional da existência de Deus, vamos insistir no termo racional, porque ela independe da fé que o indivíduo possa ter ou não. Basta que ele ponha a sua razão para funcionar, ele vai alcançar a mesma conclusão. Isso segundo Descartes, Deus existe. Ou seja, até um próprio ateu, de uma certa forma, pode provar a existência de Deus. A contrapartida dessa formulação é que a razão começa a entrar no terreno exclusivo da teologia, em particular de uma teologia revelada ou dogmática, né? A razão, de uma certa forma, ela já não admite limites, senão aqueles que ela se estabelece a si mesma. Ou seja, essa disciplina vai se chamar então de teologia natural ou filosofia primeira. Enquanto os objetos da religião são as crenças, os dogmas, princípios teológicos, todos eles, para René Descartes, vão ser submetidos a uma avaliação racional. Ou seja, nesse sentido, nada vai ser considerado como sagrado. A razão, ela não conhece limites, né? E ela se aventura, inclusive, a conhecer a essência de Deus. Uma outra coisa que é interessante a gente observar é que a razão para René Descartes ela é formalmente igual em todos. O que distingue é a sua aplicação
pois essa deriva dos costumes, da religião, dos conhecimentos adquiridos, daquilo que ganhou o estatuto de verdade, embora talvez não o seja. A razão, então, ela se iguala às opiniões é que diferenciam os homens. A razão, ela é a mesma, nós podemos chegar racionalmente a uma mesma conclusão, mas o que nos diferencia, aquilo que diferenciam os homens, seria então as suas opiniões. Então, ele vai retomar uma palavrinha aqui, muito presente, que nós estudamos já no que diz respeito ao pensamento socrático-platônico e o conflito que tinha com os sofistas, é que para René Descartes também essa opinião que diferencia os homens também vai assumir o termo chamado doxa. O problema consiste aqui é que essas opiniões, que é justamente o que diferencia entre os homens, diferentemente da razão, essas opiniões podem impossibilitar, na perspectiva descartiana, impossibilitar a ciência, a filosofia e também o próprio convívio regrado e pacífico entre os homens, né? É natural você olhar para o mundo e perceber cenas de violência e de intolerância que são nascidas justamente de preconceitos que querem se impor pela força, justamente na ausência de questionamentos e, sobretudo, na ausência do exercício da razão. Eis porque Descartes procura, de uma certa forma, estabelecer um método que possa ser seguido por todo e qualquer homem. Ou seja, esse método descartiano não vai ser um método a ser seguido apenas por filósofos, né? Por pessoas que têm um apreço ao conhecimento, à busca pela sabedoria. Ele estabelece esse método justamente para que todo e qualquer homem possa fazer usufruto dessa forma de pensar. Todo e qualquer homem possa seguir esse método, independentemente de época, de opinião, de crença, costumes ou sexo. Ou seja, é um método que poderia ser utilizado por qualquer indivíduo sempre e quando estivesse disposto a fazer o uso da sua razão em abandonar meras opiniões que não teriam nenhum fundamento sólido ou, de uma certa forma, sustentação. Quando a gente fala que esse método vai, de uma certa forma, direcionar o homem na busca da verdade, a gente está se referindo a um livre exercício da razão que pode ser publicamente reproduzido de uma certa forma por qualquer um, de tal modo que desse exame público, coletivo, possa de uma certa forma surgir um conhecimento que seja inquestionável ou indubitável. O encontro com a verdade não tem nada de dogmático. Ele significa somente o encontro da razão consigo mesma num procedimento livre e metódico. Trata-se, portanto, de um uso público da razão que tem como ponto de partida o reconhecimento de que a ignorância impera naquilo que se considera como conhecimento, isto é, na ciência e na filosofia, com todas as suas repercussões do ponto de vista da ação humana. No entanto, somente uma época que aceita como princípio a liberdade de julgar pode dar início a uma nova retomada do pensamento, e para Descartes ela vai começar com o discurso do método. René Descartes sabia que aplicar esse procedimento não poderia ser de qualquer forma. René Descartes sabia que não poderia iniciar esse método de qualquer forma, até porque ele temia as perseguições religiosas, né? Ele tinha em mente a condenação de Galileu, portanto, René Descartes tomou uma série de cautelas na exposição das suas ideias. No que diz respeito à reforma do pensamento, ele sabia que esse novo método, esse novo procedimento, não poderia ser uma revolução abrupta dos costumes e das relações sociais políticas, porque é claro que se fosse de uma certa forma algo extremamente radical, precipitaria um processo de lutas políticas e cujo resultado ou desfecho seria imprevisível, né? Teríamos apenas, no lugar do exercício livre da razão, teríamos apenas o império da violência. O questionamento, então, desse novo método deveria proceder por etapas,
né, por partes. A razão de que ele deveria proceder por partes é que as conquistas como resultado desse procedimento fossem de uma certa forma graduais, ocorrendo primeiro no nível das ideias, para progressivamente, gradualmente ganharem os outros campos da vida, onde os costumes seriam mudados, a sociedade desenvolvidas e de uma certa forma o Estado, enquanto Estado político, também seria aprimorado. Então, Descartes propõe 4 regras do método, de uma certa forma uma regra de um início cauteloso, para que não fosse uma revolução abrupta. Quais seriam as regras do método para René Descartes? Bom, as etapas, ele propõe 4 regras como etapas, 4 passos, 4 regras. A primeira regra estipula não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão, né? A frase, né, traduz bem uma atitude onde a precipitação e a prevenção possam, de uma certa forma, impedir que as paixões, impedir que o pensamento seja tomado por paixões, de uma certa forma se deixe guiar por preconceitos, né? Por isso que implica de que uma ordem possa ser seguida ao longo de todo o processo de conhecimento. Então, primeira coisa, não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão. Um segundo passo, uma segunda regra, tudo o que parece como complexo deve ser dividido em tantas partes simples quanto possíveis, né? Ou seja, quando a razão, ao focar um problema delimitado, ou perfeitamente delimitado, perfeitamente complexo, ele tem mais condições de resolver, de encarar algo, se de uma certa forma ele for composto de várias partes. Então, a simplificação do ponto de vista do pensamento se afirma como uma regra lógica, ou seja, se você tem um abacaxi muito grande para resolver, divide ele em diversos abacaxizinhos e você poderá então, de uma certa forma, resolvendo cada um deles, e quando você chegar no último, você terá resolvido todo o abacaxizão. Uma terceira regra ou terceiro passo, uma vez feito esse procedimento de simplificação, de divisão, né? Esse procedimento de divisão em tantas partes quanto forem possíveis, ele deve seguir um ordenamento de modo que a remontagem para o composto, para o complexo, possa ser feito sem desvios que prejudicam, de uma certa forma, a verdade desejada ou a verdade almejada. De uma certa forma, não pode sobrar parafusos, né? A mesma coisa que querer desmontar um motor e na hora de remontar o motor sobrar peças. O que René Descartes está falando é que divida, desmonte a complexidade de determinados temas em quantas partes forem necessárias, de modo que quando você resolver todas, a remontagem possa, de uma certa forma, ser possível. Ou seja, a busca da verdade pressupõe um descumprimento de nexos necessários naquele momento ocultos entre as coisas ou as proposições. Ou seja, quando você divide, pode perceber que existe, de uma certa forma, nexos necessários de ligação entre uma coisa e outra, entre as proposições, que vão facilitar a compreensão e facilitam também, posteriormente, a remontagem. Um quarto passo, ou quarta regra, é entender que esse procedimento possa ser retomado e repetido por qualquer um, quantas vezes, quantas revisões, quantas vezes forem necessárias. De modo que essas contribuições ou objeções de todos possam, de uma certa forma, ser levadas em consideração, pois ela é própria em si condição mesma do estabelecimento da verdade. Ou seja, eu tenho que repetir esse procedimento várias vezes, de modo que eu possa, então, verificar as verdades científicas, né? Especificamente, verificar os processos de me dedicar especificamente aos processos de verificação das verdades científicas. Repetir os processos de modo que eu possa chegar a uma mesma conclusão, sem variação da verdade desejada de uma certa forma. Bom, a metafísica
é o conhecimento das coisas que se encontram acima da physis, ou seja, da natureza, né? Acima do mundo físico, das coisas inteligíveis. Essa é a metafísica. Entre os objetos da metafísica do século XVII, colocava-se como seu domínio de estudo a questão de Deus, a imortalidade da alma, né? Só que para que a filosofia pudesse, de uma certa forma, alcançar ou pudesse, de uma certa forma, alcançar o conhecimento desses objetos, tanto a respeito de Deus e da imortalidade da alma, era necessário que ela estivesse em posse de princípios de validade universal. Era necessário que, de uma certa forma, ela efetuasse um novo começo, onde tudo passasse preliminarmente pelo exame da razão, por uma avaliação metódica, livre de entraves dogmáticos, tendo a si mesma como único ponto de referência. Então, Descartes ele vai se dedicar também justamente a refletir acerca da metafísica também no período moderno. É dentro deste contexto que Descartes vai elaborar a célebre proposição cogito ergo sum, penso, logo existo, cogito ergo sum. Essa proposição é o resultado de todo um trabalho de questionamento radical das coisas passíveis de serem conhecidas, né? Dentre elas, aquelas que se originam no conhecimento sensível ou em atos da imaginação. Ou seja, aquelas que são oriundos do conhecimento sensíveis, temos a experiência de que o conhecimento oriundo das sensações frequentemente nos enganam, de modo que ela não pode ser uma orientação segura, né? Nossos sentidos, as nossas sensibilidades não podem ser uma orientação segura. Descartes ele opta então por considerar que todo conhecimento seria falso se eles não forem fundamentalmente estabelecidos com clareza e distinção passados pelo crivo da razão, né? O que sobra deste ato de generalização da dúvida, o que sobra é apenas uma única certeza, a de que o sujeito que duvida radicalmente não pode duvidar do ato de duvidar. Então grave isso. O que sobra de passar todas as coisas relacionado ao crivo da razão, ele inicia com a preposição de que todo conhecimento seria falso, né? Para que ele possa, de uma certa forma, fazer a distinção daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é. E o resultado que ele chega, depois de generalizar essa questão da dúvida acerca de todas as coisas, o que sobra é apenas uma única certeza, de que o sujeito que duvida radicalmente não pode duvidar do ato de duvidar. É como o ato de duvidar é um ato de pensamento, é que ele extraiu a conclusão de que a proposição penso logo existo era verdadeira, constituindo então um novo começo, um verdadeiro ponto de partida da filosofia. A razão, ela se encontra, nesse ato puro do pensamento, livre de qualquer condicionamento físico, sensível, imaginativo. A realidade imaterial, ela se torna acessível intelectualmente, dando lugar então a que outros objetos possam, de uma certa forma agora, ser passíveis do conhecimento. Ou seja, o atributo essencial da razão ou da alma é o ato mesmo de pensar. É o que Descartes denomina de substância da alma. Então aqui a gente está falando sobre dualismo cartesiano. Vou repetir. O atributo essencial da razão ou da alma é o ato mesmo de pensar, né? E esse ato de pensar é o que ele denomina de substância da alma, que não depende de qualquer outra coisa material. Eis porque que ele vai afirmar, inclusive, que o conhecimento da alma é mais fácil do que o conhecimento do corpo.
Porque a metafísica, aliás, é na metafísica que a razão se depara apenas consigo mesma, sem nenhum intermediário, sem nenhuma mediação, né? O pensar, então, se vê atribuído uma nova forma de existência, né? A existência das ideias, a existência das coisas inteligíveis, enquanto para Platão a alma, né, habitava o mundo das ideias, a alma era superior, a alma habitava o mundo inteligível, a alma vai ter aqui, ou razão, ou espírito, ou pensamento, vai ter aqui, na filosofia de René Descartes, uma